paz, meus caros irmãos, seria algo que não seria justo eu não explicar para vocês o porquê de tanta certeza desses acontecimentos e de que nós estamos vendo agora e desse ecumenismo. Eu preciso dar mais alguma orientação aqui dentro daquilo que é bíblico. É lógico que vocês vão encontrar teologias que vão deferir dessa que eu vou passar, desse pensamento que eu sinto que é o real, porque este não se trata de uma teologia ou de uma interpretação bíblica segundo a mente humana, mas sim da Bíblia que se interpreta por si própria, sem precisar interpretação humana. Porque a maior interpretação bíblica é quando nós percebemos que ela, ou até mesmo a própria teologia, percebe que a Bíblia já está se interpretando. Eu não posso interpretar aquilo que a Bíblia já interpretou, porque senão eu estou criando uma heresia. Então o que eu vou fazer? Eu vou falar o que está escrito e vou falar o que a própria palavra de Deus interpretou. E depois aqui eu tenho aquilo que eu escrevi aqui para mim não esquecer, ok? Para que vocês tenham melhor, para mim não falar assim, depois esquecer alguma palavra, mas isso aqui foi tudo agora aqui na comunhão e para que vocês possam entender. E eu também não tenho assim uma cabeça para guardar tudo isso, então eu precisei, mas aqui até o versículo vou ter que ler na Bíblia, porque eu não vou ler de cor, não é? Então vocês peguem as suas Bíblias no capítulo 17 de Apocalipse e vamos fazer uma leitura a partir do versículo 17 de Apocalipse, do versículo 9, ok? Em diante. Diz assim: agora é preciso inteligência e sabedoria. As 7 cabeças, depois vocês leem o capítulo inteiro para vocês entenderem, né? As 7 cabeças significam as 7 colinas em que uma mulher está sentada, e que são 7 reis. Destes reis, 5 já caíram, o 6º ainda reina, e o 7º ainda não chegou, mas quando chegar, vai durar pouco tempo. Certo? Então vamos fazer uma pequena interpretação desse versículo, dentro de uma escatologia que a própria Bíblia nos dá a interpretação. Se vocês forem procurar interpretações, vocês vão encontrar diversas, porém essa aqui é algo que a própria Bíblia nos mostra, certo, irmãos? Porque nós sabemos que houve um tratado em Roma, que chamava Tratado de Latrão, certo, irmãos? Que houve nesse tratado algo importante para Roma e para o Vaticano. Foi um tratado em que instituiu o Vaticano como um Estado. Então quer dizer que existe Roma, que é o país de Roma, mas o Vaticano ele também é considerado um país dentro de Roma, um Estado dentro de Roma, cujo o presidente não é o presidente de Roma, ou a primeira-ministra, vamos dizer assim, mas ali dentro do Vaticano quem comanda, quem tem a sua guarda, os seus soldados, é o Papa. Ele é como se fosse um rei ali dentro do Vaticano, vocês estão entendendo? Porque isso foi tratado no Concílio de Latrão, pelo século, eu não me lembro, irmão, se foi 13 ou depois de 13, bom, eu não tenho aqui, eu vou procurar, posso até procurar, irmãos. Bom, certo é que em 1929 foi deliberado nesse Concílio de Latrão, vamos dizer assim. Então não seria bem antes, né? Bem depois. Foi deliberado então que Roma, nesse tratado, dava ao Vaticano como se fosse um Estado cujo o rei seria o Papa. Então o Papa, irmãos, naquele momento ele passou a ser como um governante. Embora não pareça, mas ele tenha domínio sobre todas as nações. Por isso que a ONU é ligada ao Papa. Por isso que o CNPJ das denominações estão na ONU. E o Papa ele tem liberdade de fazer o que ele quiser dentro desse aspecto religioso na ONU, porque ele é um dos membros, porque ele é rei do Vaticano, embora seja chamado de Papa, mas ele domina sobre o Vaticano, certo, irmãos? Então ele tem esse domínio sobre essa WEA.
Por isso que quando uma igreja dá o CNPJ para a ONU, automaticamente ela está entregando nas mãos de Roma. Ou melhor, na mão do Vaticano, que é um Estado dentro de Roma. Por isso que em 17, versículo 9, nós vamos ver aqui, como acabamos de ler, né? Vamos ler de novo para vocês prestarem atenção. Ó, agora é preciso inteligência, que vocês têm que calcular isso. Que as 7 cabeças que aparecem lá no dragão, que vocês vão ver em cima se vocês começarem a ler, elas já são interpretadas. Quer dizer, eu não preciso interpretar aquelas 7 cabeças a outras coisas, porque já foram interpretadas. Porque veja o que foi que o anjo interpretou. Agora é preciso inteligência e sabedoria. As 7 cabeças significam 7 colinas, em que a mulher está sentada e que são 7 reis. Então você vê pregadores torcendo isso. E geralmente esses pregadores, vocês vão entender por que é que eles estão torcendo. Aí que é o problema. Aí que vocês vão ver quem são os filhotes da Babilônia. São esses pregadores que torcem isso daí, certo, irmãos? Vão ficar ofendidos comigo, mas eu vou ter que falar aqui a verdade. E tem muitos que nem entendem isso, que não buscam. Mas isso é importante saber para a gente ver como nós temos que estar preparados para o final. Entendeu? E de que forma que ele vai se manifestar, como já está se manifestando. E muitos não estão entendendo. Quando vem essas federações, ficam achando que isso é mentira, que isso daí é balela. Então você presta atenção que você vai ver que não é. Certo? Roma, agora, dentro dela está situado o quê? O Vaticano, que é um Estado agora, que tem um rei, que é o Papa. As 7 cabeças são 7 montes. E qual é a cidade de Roma que é cercada por 7 montes? Procura no mapa, procura no Google. Você vai ver que é o Vaticano. Você vai ver que é Roma, que é ali em Roma. A cidade é chamada até a cidade das 7 colinas. E está escrito o quê? Qual a interpretação? Que a mulher e o dragão está sentado ali. Essa mulher o que é? É uma igreja. É uma igreja. E qual a igreja que está dentro do Vaticano? No meio de 7 colinas? É a igreja do Vaticano. Ora, basta você ter que ter inteligência. Por isso que eu digo, irmão, que tem que estudar a Bíblia, senão você não vai descobrir isso. Então, estas 7 colinas, no meio delas está edificada a igreja do Vaticano. Certo, irmãos? E ninguém pode interpretar o que é sagrado das Escrituras, já o que as próprias Escrituras interpretou. Você vai encontrar aí teólogos, professores de determinadas igrejas, dizendo que tem uma outra interpretação sobre essas 7 cabeças, que não é o 7 montes, que nós temos que olhar de uma forma espiritual. Irmão, já foi interpretado, o anjo já disse que as 7 cabeças são 7 montes, só não enxerga quem não quer, ou quem quer torcer a Escritura para o seu próprio benefício da sua denominação, está entendendo? Então, a partir do ano de 1929, quando o Estado do Vaticano foi restabelecido, começou a ser contados 7 reis e 7 papas, o que foi tratado no Concílio de Latrão, que restaurou a posição que Roma tinha antes e que o papado tinha antes, como um rei no Vaticano. Roma e Vaticano se tornou um Estado. Roma no Vaticano se tornou um Estado. Hoje o Papa não é só um líder. Hoje ele é um estadista. Ele se relaciona com todos os países do mundo. Você pode ver, ele vai para qualquer lugar. Quando tem guerra ele fala, ele dá suas respostas, entendeu? Então, vamos ver. Então, por isso que em 1929, ele como rei, nós podemos dizer que a sua chaga mortal começou a ser curada. Ele teve domínio. Ele não tinha aquele domínio, mas a sua chaga mortal começou a ser curada. E esse processo de cura está sendo realizado. Por quê? Porque ele está começando a ter domínio sobre as outras denominações. Certo? Em frente dessa situação, de 1929 para frente, irmão, nós começamos a perceber que a igreja que está assentada no meio dos 7 montes de Roma, esta é a mãe de quem? De quem que ela é mãe? Das outras denominações que estarão ligadas no ecumenismo. Aí que é duro de vocês escutarem. Então, os 7 reis são literais, né? Quem são as filhas das igrejas do ecumenismo, irmão?
Aí você vai lá, eu não vou ler aqui, você vai lá na lista e você vê as igrejas que estão sendo colocadas, as igrejas que estão assinando esse documento obscuro, são filhas, são filhotes de Roma. Ah, mas tem uma assembleia lá que não foi. Tudo bem, é porque aquela ali não quer, não faz parte. Isso não quer dizer que todos aqueles que saíram da matriz ali daquele movimento permaneceram fiéis àquilo, creram em Jesus Cristo, foram realmente restauradas e se desligaram desse cordão umbilical, dessa comunhão satânica, e hoje elas são libertas. Porém, existem outras que continuam ligadas. E como elas já fazem parte do sistema, porque elas estão dentro do sistema, elas assinam o documento porque elas já são filhas. Elas são filhas da grande prostituta. Isso é o problema. Não quer dizer que o fundador da igreja tem alguma coisa com isso. Isso não, porque às vezes ele também saiu. Tem igrejas que até o fundador saiu. A própria congregação, vocês pensam que o irmão Franciscão ficou lá? Não ficou. Aqui tem uma Assembleia de Deus que não tem vínculo nenhum com a Assembleia de Deus do Brasil ou de outros lugares. Tem igrejas batistas que não tem vínculo nenhum com outras igrejas batistas. São igrejas como o irmão Franciscão queria. Ele queria uma igreja que não fosse, que fosse uma igreja local, que não fosse uma igreja ligada a um sistema. Mas aquelas igrejas que se ligaram ao sistema é porque se venderam ao sistema ou já faziam parte do sistema do anticristo, apenas mudaram, mas continuaram pregando a mesma coisa para que pudesse enganar. Mas agora, como está chegando os tempos finais, a mamãe está chamando e elas estão indo lá, entendeu, irmãos? Mais ou menos assim. Então vai essa, vai aquela, aquela que você nunca pensava, está indo. Agora não quer dizer que você vai para o inferno, você não é obrigado a ficar debaixo da sombra de Satanás, você foge para a sombra do Altíssimo. Por isso que o Senhor Deus disse, saí de Babilônia, povo meu, porque dentro da Babilônia tem povo de Deus. Ora, isso é tão claro que quando Deus, irmãos, ele permitiu que o povo dele fosse saqueado, né, e fosse levado, quando Nabucodonosor, né, por Nabuzaradão, invadiu Jerusalém e levou cativo os filhos de Israel para a Babilônia, aqueles que ficaram lá, ficaram porque quiseram. Porque houve o rei Dário, que veio, na época do rei Dário do Ciro, né, persa, ele veio e liberou Jerusalém para que o povo voltasse para suas terras. Pode ler lá, o livro de Isaías, enfim, você lê lá. E você vai ver que ali já se cumpria a profecia, que é profética nos nossos dias de hoje. Porque hoje muitos que estão nos sistemas da Babilônia estão saindo, não estão assinando o documento ecumênico, não estão concordando. Não concordando com o rei, eles são destituídos do reino. Porque o reino deles, o Senhor Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. Você está entendendo? O seu reino não é constituído através do tratado de Latrão. O seu reino está em Jesus Cristo. Então, se você está numa denominação que anteriormente estava ainda ligada a Cristo, por motivo que, através desta ferida que ainda não havia sido curada, você estava ali, hoje a ferida já está sendo curada. Então você não pode ficar ali, quer dizer, o Senhor feriu ali para que você pudesse ficar ali no meio daquilo, embora aquilo já não tinha força. Não tinha... Uma pessoa quando está ferida, irmão, ele não tem força de reagir. Então não havia uma reação. Hoje Roma está uma potência, o Vaticano tomou conta de todo mundo, a prepotência, a forma de equilíbrio geopolítico global, a maneira de interpretação global está sendo, na verdade, manipulada por um sistema satânico, ideologia de gênero, mudança de sexo e etc, etc. Isso, irmão,
para o verdadeiro cristão não serve, mas para o Vaticano isso não tem problema nenhum, nem para a ONU, que estabeleceu ali para a união das nações. Logicamente, todos aqueles que fazem parte do seu CNPJ ali na ONU obedecerão às ordens do seu príncipe, do seu rei, que é o Papa, que estará no momento no seu trono, dará ordens para a religião, estabelecendo também o domínio do anticristo, que por certo, já não é uma profecia, eu já não estou profetizando, eu disse por certo, poderá ser apresentado pelo próprio Papa, ou esse ou outro, cujo sistema dele já vem desde a fundação, que João já falava, mas em espírito. Teve um irmão que falou, agora que vocês estão vendo o anticristo, já está aí desde o começo. É claro, mas só que ele não estava se manifestando como está se manifestando agora nos últimos tempos. Por isso é necessário um esclarecimento para que a igreja de Cristo não fique debaixo das asas da prostituta, da mãe de toda a prostituição, que é esta igreja que está nas 7 colinas. Independente de você estar na igreja A, ou na igreja B, ou na igreja C, se ela fez um tratado ecumênico, ela já faz parte, ela já demonstrou que ela é filha da grande prostituta. Ah, mas aquela igreja também é de tal denominação, e não foi. É porque aquela, o Senhor teve misericórdia e colocou ali pessoas que foram escolhidas por Deus, que se reúnem ali, mas não têm comunhão com a igreja romana ou com a igreja ou com a Babilônia, e por esse motivo não estão ali. Não importa o nome, por isso que placa não salva. Ele pode ter colocado até o nome parecido com a outra, porém ele não está. Ele não estando, não importa se ele é igreja batista ou se ele é igreja metodista, mas ele não faz parte daquele sistema. Então, eles sabem quem faz parte e quem não. Aqueles que assinaram já estão fazendo parte. Não adianta eu querer agora tirar o nome. Não adianta o líder falar, não quero mais. Ele já assinou, ele já fez um pacto. E aí ele começa a forçar as suas denominações a fazerem como ele fez. Como ele tem uma força superior, porque ele tem o rei lá, que é do domínio do anticristo, que é o Papa, as outras ou assinam, ou aqueles que não querem assinar vão embora, saem. E tem que fazer o quê? Se esconderem, se reunirem em casas, ou até em outras igrejas que ainda estão, porque pode acontecer que essas que ainda estão livres possam ser capturadas. Por causa do quê? Porque o diabo tem os seus agentes. Eu costumo chamar de agente do anticristo. E ele começa a se infiltrar para querer atrair o líder daquela denominação e até muitas das vezes ficar no lugar dele. E depois que fica no lugar dele, tomando o comando central, ele consegue direcionar aquela igreja com uma manobra e através da sua... É que nem um pastor, ele vai levando a igreja, vai levando o seu rebanho conforme ele quer. Ele se torna um pastor maligno que vai levando o rebanho aonde ele quer. Aqueles que são inteligentes saem, certo? E aqueles que estão manipulados por uma doutrina, cauterizados a sua mente, permanecem e acabarão indo para o inferno. Por isso temos que ter cuidado e observância para que nós não venhamos ser enganados pelo sistema da Babilônia e não sejamos chamados de filhinhos ou filhotes da Babilônia. Não precisa mudar o nome. A mamãezinha vai dizer, não, fica com o nome. Como é que é o seu nome? Igreja fulana de tal. Não tem problema, fica com esse nome. Ah, mas nós oramos em pé, oramos sentado, oramos ajoelhado, oramos de cabeça para baixo. Faz do jeito que você quiser, tá bom. O importante é que você é minha filha. Está entendendo, irmão? Daqui a pouco ela vai dar ordem, vai dizer, olha, só tem uma coisa, para de pregar muito Jesus Cristo, prega mais bênção para o povo, fala que eu vou abençoar, aceita aquele lá que faz isso, faz aquilo, deixa ele lá, deixa ele assim mesmo, deixa que aconteça, não tem problema, o importante é ele estar lá. Não tem problema que ele acredita, que ele gosta de pessoas do mesmo sexo, que ele case, faz o casamento dele, abençoa, o problema depois é dele com Deus, não ensina nada, não precisa, ele já deve saber. E o líder vai se deixando, porque a mente dele vai se cauterizando, ele não vai querer
perder, ó, isso aqui, ó, porque ele ganha. Ah, não ganha, na nossa igreja não ganha. Mentira, porque ele já está acostumado na mentira. Ele vai simplesmente falar que não ganha, e ele não ganha mesmo financeiramente por cima, mas ele ganha por baixo. Não importa do jeito que ele ganha. Ele está falando que ele não ganha da forma normal, mas ele está ganhando de uma forma anormal, com presentes, com bajulamentos, com viagens internacionais. Você está entendendo? Estando ali, ele tem conforto, acabou a comida da casa dele, alguém liga para ele dizendo, como é que está a sua geladeira? Irmão, eu sou testemunha disso, irmão. Para mim isso não acontecia, mas eu sei para quem acontecia. Por que não acontecia por irmão se era melhorzinho que os outros? Não, é porque eu orava e Deus mandava pessoas que não tinham nada a ver, às vezes para me ajudar, quando eu tinha necessidade, porque eu também trabalhava. Mas dificilmente você via um deles fazer alguma coisa. Quando fazia, fazia de fachada. Entendeu? Ah, e você não fazia de fachada? Graças a Deus não. Por isso eu estou com dor nos rins. De tanto carregar saco de bala aqui nas costas, tá? Para você que não sabe. E vender nas quiosques na cidade. Tanto deu carregar peso de compensado, que eu não podia carregar. Compensado é uma chapa de madeira enorme, que eu não podia, porque eu estava com problema renal desde aquele tempo. E hoje eu machuquei meu rim, a ponto de eu, talvez, vou ter, se Deus não tiver misericórdia, eu vou ter que extrair o rim. Né? E eu conheço pessoas que nunca fizeram nada e hoje tem carro, tem apartamento, tem dinheiro no banco, viaja para onde quiser. Aí você vai saber de onde que foi. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Uma coisa eu estou aqui para dizer para vocês. Prestem atenção, que eu estou falando a verdade. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Alguma dúvida, entre em contato e nós estaremos aqui. Não estamos atacando a igreja, mas estamos abrindo os olhos de vocês. Abrindo os olhos de vocês. Eu estou de baixa médica, enfermo. Tenho que agora tomar uma medicação. Vou parar por aqui. Mas mais tarde eu pretendo continuar. Vou lutar até eu conseguir. E vou orar para que Deus prepare, se for para mim retornar, eu vou retornar. E se eu retornar para o meu país, eu faço uma promessa diante de Deus, se for agradável aos seus olhos, que eu retorne, porque está tudo na mão dele, de ir aonde for necessário, em qualquer lugar do Brasil, se ele me preparar condições para atender a necessidade desses inscritos do meu canal. Nem que seja que eu tiver que viajar a vida inteira, mas eu queria saúde para mim poder fazer isso e recursos. E vocês podem ter certeza que eu não vou deixar a desejar nisso não. Porque sempre foi o meu desejo. Porém, eu preciso ficar aqui agora para mim me preparar mais biblicamente. E tenho conversado com um irmão, e muito sábio, e eu vou aprender muitas coisas, orando, buscando, e também congregando com esse irmão que ele é de uma denominação que não está envolvida com esse tipo de coisa. Eu já examinei, já investiguei, e eu pretendo então, se tudo correr bem, até o ano que vem, talvez, não sei, se tudo correr bem, porque eu não tenho recursos, de retornar. Mas aí eu não quero perder, não, por isso que eu não quero perder o contato, porque quando a gente muda o chip, automaticamente perde o contato de todos. Então eu peço encarecidamente que vocês peguem o meu e-mail, porque daí, irmãos, nós vamos se comunicar. Eu darei o meu novo telefone quando isso acontecer. Se acontecer, se Deus não me recolher, eu quero fazer alguma coisa ainda para o Senhor nesta parte. Ainda que eu tenha que passar pela morte, não tem problema. Mas eu quero cumprir esta missão. Amo vocês e Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.